Obrigado pelo convite. É, Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, porque eu acho que vai ficar gravado isso depois, então agradeço a quem estiver assistindo aí, tanto agora quanto depois. Então vou apresentar aqui a minha tela, o meu ecrã, como diriam em Portugal, não é? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vamos ver, tela inteira. Vocês conseguem ver minha janela, professor? Pronto, então vou maximizar aqui. Então a minha apresentação é sobre a pesquisa que eu tô fazendo agora no doutorado. Então o título atual dela seria A Gestão dos Ativos Rodoviários, considerando os veículos automatizados e conectados. E é interessante que eu usei a palavra automatizado e não autônomo, e eu vou explicar depois o porquê disso, tá? Então, eu dividi a apresentação aqui em 6 tópicos: a introdução com a conclusão no final, e os tópicos do meio, eu vou falar um pouquinho sobre esses veículos, o que são esses veículos do futuro, para a gente entender como é que eles funcionam, um pouquinho de gestão de ativos e depois como é que uma coisa afeta a outra. E aí eu trouxe essa sessão de quão preparar, um índice de quão preparadas estão as cidades, que é uma coisa que eu acho que tem bastante interesse, as pessoas da engenharia de produção talvez tenham bastante interesse nisso. Então, por que que a gente está estudando isso? Por que que a gente está fazendo a pesquisa nesse assunto, né? É, Essa questão de automação veicular é uma coisa já bem antiga, então desde a década de 70 já existe trabalhos em relação a isso. Então, basicamente, qualquer coisa que você coloque no carro que melhore a condução, que automatize alguma função da condução, já é considerada automação veicular. E então isso já é uma coisa bem antiga, mas a gente agora vê que realmente isso está sendo o cerne da condução, não é? E os veículos de hoje, os veículos normais, eu digo, nem são esses mais avançados, já tem centenas de sensores embarcados nesses veículos. O próprio veículo tem quilômetros e quilômetros de fio dentro dele, porque é tanta coisa nova que tem no veículo. Então, percebe-se que esses veículos estão muito mais. Esses veículos modernos têm muito mais capacidade de fazer muita coisa para o condutor. E isso tá bem ligado com a questão da segurança dos passageiros, de quem está dentro, quanto também de quem está fora, não é? Por exemplo, temos esses veículos que conseguem identificar que tem algum pedestre passando na frente do veículo e o veículo freia automaticamente sem permissão do condutor. Então, estou dizendo de veículos normais, que não são tão caros hoje em dia, que está disponível para o grande público. Então, isso está bem ligado com essa questão de segurança e que esse termo que veio da Escandinávia, que é o Visão Zero, que é tentar fazer com que não haja nenhuma morte no trânsito, nenhum acidente no trânsito. Então, o objetivo final seria esse. Então, há muitos esforços para que a gente chegue lá nesse ponto de não ter nenhum acidente, nenhuma morte no trânsito. Então, talvez das soluções seria a automação veicular, e se a gente tiver condução completa de maneira automatizada no futuro, talvez isso ajude a evitar esses acidentes, não é? Porque a gente tira o componente humano da coisa, que os humanos estão propensos a erros e as máquinas talvez não. Então, um dos objetivos é esse, e tem vários outros objetivos, a questão da automação veicular, mas o foco principal é a segurança. E com isso, com esses veículos do futuro, a gente vai ter que provavelmente adaptar a infraestrutura e a gestão dessa infraestrutura no futuro. Então, é por isso que eu estou fazendo essa pesquisa, é querer saber exatamente o que vai acontecer no futuro em termos de infra e em termos de gestão de ativos. Fazendo uma busca nos Scopus, a gente consegue ver que, relacionado à infraestrutura e veículos automatizados, veículos conectados, a gente vê uma crescente.
nos artigos de periódico publicados. Então, é um tema novo, é uma quantidade pequena ainda de artigos publicados, mas a gente vê que está começando a ser investigado de maneira acadêmica mais a fundo. Então, tem um crescente interesse nisso. Então, qual que seria o motivo disso, dessa pesquisa, né? Foi percebido que as pesquisas têm muito foco na tecnologia do veículo em si, nos sensores embarcados, no aspecto de cada elemento dos sensores, tanto dentro do veículo quanto fora. Então, tem muito foco nisso, e sim, que se entende por que tem que ter o foco nisso, porque sem isso os veículos não vão conduzir sozinhos. Então, é necessário que haja esse avanço na tecnologia, mas aí sempre ficou questionamento tanto nos artigos quanto também nos departamentos, nas agências de transporte, nos departamentos de transporte. Qual é o papel exato desses DNITs, digamos assim, com esses sistemas automatizados de veículo? Então, as pessoas ainda estão um pouco perdidas para saber o que vai acontecer do lado do gestor. Então, quem é que vai financiar tudo isso? Quem é que vai fazer a manutenção desses equipamentos que ficam do lado de fora, na questão da infra? Quem é que vai fazer a manutenção disso? Como é que isso vai ser integrado? Como é que vai ser a migração, a transição dos veículos convencionais para esses veículos do futuro? Tem que ter uma infraestrutura dedicada a isso? Então, são várias perguntas sem resposta ainda. Então, temos várias perguntas aqui que temos interesse de responder. Seria a motivação principal é saber exatamente o papel das agências de transportes nesses sistemas, e temos outras perguntas importantes também relacionadas ao questionamento principal. Como fazer a integração dos diferentes tipos de veículos, os convencionais e os automatizados, relacionados à infraestrutura? Vamos ter infraestrutura dedicada ou não? O que a infra tem que prover para garantir a segurança de todo mundo envolvido? Então, não é só a questão da tecnologia veicular, mas também o que a infra pode fazer para garantir a segurança de todos. O que o setor público pode fazer para garantir uma transição adequada para a condução autônoma, e como fazer esse planejamento. Então, é importante saber como é que vai ser feita a transição, mas é muito difícil chegar a ter um plano mais, digamos assim, mais concreto, não é? A infra vai ter que ser alterada para receber esses novos veículos, e se sim, o quão rápido? Isso está ligado com as perguntas anteriores, a questão da transição também. E, por fim, a questão da legislação. Então, as empresas e os próprios governos têm que ter garantia de fazer as coisas de maneira correta, em que não vai ter nenhum problema no futuro em questão de lei. Então, são algumas perguntas que a gente pensa de responder nessa pesquisa que estamos desenvolvendo agora. Então, assim, bem rapidinho, o que são esses veículos conectados e automatizados? Antes de começar, por que eu uso automatizado e não autônomo? Isso vem já da própria definição que alteraram isso, da Sociedade dos Engenheiros Automotivos. E a questão é o seguinte: um veículo autônomo significa que ele basicamente teria vida própria. Então, por exemplo, imagina que eu digo para o carro: ok, vamos para o campus do PC. E o carro pensa: olha, mas tá um tempo agradável hoje, por que a gente não vai para a Praia do Futuro? E aí ele me leva para a Praia do Futuro, não para o campus do PC. Então, isso seria um veículo autônomo. Ele teria toda a autonomia para fazer o que ele quisesse. E não, a gente não quer isso. A gente quer uma máquina que corresponda aos nossos pedidos, digamos assim. Então, por isso que o termo correto é automatizado, mas claro que vulgarmente se chama autônomo ainda, mas de maneira científica já há essa tendência de trocar o autônomo por automatizado. Então, o que são esses níveis de automação? O que considera um veículo automatizado ou não? Na verdade, nem é sobre a questão do veículo, é sobre a questão do sistema embarcado no veículo.
Então, a SAI criou esses níveis de automação, então meio que ela que regula tudo isso. E temos 6 níveis de automação, de 0 a 5. Então, 0 é o que não tem automação nenhuma, são os veículos desde sempre, o condutor é responsável por tudo. E o nível 5 é o veículo totalmente automatizado, que o condutor já não é mais condutor. Ele pode estar sentado ali naquele banco do condutor, mas ele não precisa de fazer nenhuma tarefa para que o veículo leve do ponto A ao ponto B. Ele não precisa nem de estar segurando o volante, ele não precisa de estar prestando atenção, ele não precisa de nada. E ele consegue conduzir aquele veículo, consegue fazer esse trajeto em todas as condições possíveis. Seja chuva, seja neve, ele tem que garantir uma condução segura em todos os ambientes e o condutor, que já não é mais condutor, não precisa de estar atento para nada. E aí, entre o 0 e 5, tem esse período de transição, várias características diferentes que consideram um veículo 3, 4, 2. Então, eu diria que hoje a maioria dos veículos, dos convencionais, está nesse nível 1, 2, que tem algumas características, como manter o carro no centro da faixa, de ter aquela velocidade de cruzeiro controlável, então você pode colocar uma velocidade ali, o carro vai manter aquela velocidade sem você precisar de acelerar nem nada. Então são essas pequenas coisas que já indica que tem alguma automação no veículo, mas que propriamente o veículo não está conduzindo sozinho. Então a partir do nível 3 é que a coisa começa a ficar mais interessante. Já temos alguns veículos nível 3, talvez nível 4, mas até onde eu entendo não há nenhum veículo tipo nível 5, nem a nível de pesquisa. Então, os veículos super modernos estão aqui nesse nível 3, nível 4. Talvez o nível 5 são aqueles veículos que estão em testes em São Francisco, que eu vou falar mais sobre isso, que é justamente o que eu vou falar agora. Temos algumas empresas trabalhando com pesquisas e tentar desenvolver esses veículos automatizados. Os que conhecemos mais são os veículos americanos, o Waymo, que é da Google, e a Cruise, que é da GM. Eles estão fazendo testes de Uber automatizado lá na Califórnia e em alguma outra região lá dos Estados Unidos. A Cruise, inclusive, suspendeu suas operações nesse mês de novembro. Eles estão com muitos problemas lá de confiabilidade. Eles tiveram um acidente, eles esconderam das autoridades que tiveram um acidente, depois descobriram, caçaram a licença deles, enfim, o CEO foi demitido, então tá uma confusão grande lá. A Waymo, que é da Google, parece que está um pouco mais estável, então se alguém for para São Francisco, consegue já pedir um Waymo e ter uma viagem totalmente sem condutor. A WeRide e a Apollo são empresas chinesas que eles também estão muito avançados nesse aspecto, e a Daimler da Mercedes também tem alguns testes bem interessantes. Então, assim, eu diria que essas são as principais empresas que têm produtos já prontos em teste, em produção, mas assim, ainda tudo é uma coisa muito nova, tudo muito beta ainda. Então, uma operação típica desses veículos integra muita coisa. As empresas, principalmente a Google, ela não quer fazer isso porque ela não quer depender de outros, mas quando a gente considera o veículo conectado, significa que ele está conectado a muita coisa, pode ser inclusive conectado a tudo. Então, um veículo pode estar conectado a outro, transmitir informações a outro veículo, do tipo, olha, houve um acidente aqui, então avisa para todo mundo atrás que para reduzir a velocidade, para tomar cuidado e tudo isso. Então pode ter essa comunicação direta entre os veículos. A comunicação pode ser enviada para uma central. Então, por exemplo, aqui a gente vê nessa imagem aqui um veículo conectando com essa RSU, que são essas caixinhas que ficam aqui do lado de fora, que estão conectadas com o semáforo, por exemplo, mas também estão conectados em fibra a uma central. Então toda essa informação tem que ser muito rápida, com pouquíssima latência, porque é tudo muito dinâmico, então a comunicação tem que ser muito, muito rápida e confiável. Então é isso. Então um semáforo pode enviar
informação direto para o veículo, o veículo pode enviar informação para a central, para outros veículos, enfim, é todo um sistema de comunicação bem complexo e que requer muitas coisas, e é por isso que a gente está estudando. Para você garantir uma operação dessa sem nenhum problema, você tem que garantir muitas outras coisas, que não hajam falhas. Por exemplo, uma caixinha dessa aqui, ela não pode falhar, porque se ela falhar, não haverá comunicação entre talvez aqui o semáforo e o veículo, e aí o veículo pode ser que não entenda aquela informação, porque não existe aquela informação, e passa no semáforo vermelho, e pode haver colisão, enfim, são coisas que tudo isso tem que ser considerado. Então, em várias pesquisas com esses departamentos de transporte, é, se notou assim que os funcionários eles notam que há uma preocupação muito grande é, na segurança veicular, é, mas eles ainda não têm muita certeza sobre o papel da infraestrutura. E eles têm muita preocupação sobre a manutenção dessa infraestrutura, porque, é, como eu disse, não pode falhar nem nada, tudo tem que ser muito 100% correto, e se tiver algum tipo de falha, a manutenção teria que ser remota para poder ser mais rápida. Então eles têm preocupação de que a manutenção possa ser executada de maneira remota. Eles também não têm muita informação sobre a questão dos custos de manutenção, de operação desses equipamentos. Então, quanto é que custaria colocar isso em prática, depois manter isso funcionando? E, e é tudo muito novo, então a gente não sabe ainda como é que esses equipamentos vão se comportar. Porque nos equipamentos que já existem, a gente já tem modelos de deterioração. A gente sabe mais ou menos quando é que pode falhar ou não, mas equipamentos novos ainda precisa de muitos testes e tudo isso. Então, podem-se fazer alguma extrapolação de algum equipamento que exista e utilizar aquele modelo de previsão para saber mais ou menos quanto tempo vai durar aquele equipamento sem falha, mas enfim, são coisas muito novas. Então, eu queria falar sobre a gestão de ativos, porque depois a gente vai conectar com tudo isso que eu falei antes. Então, por que a gente precisa de fazer uma gestão de ativos? Independente de veículos automatizados ou de qualquer outra coisa. Porque a infraestrutura é muito cara, e principalmente ao governo que constrói, dinheiro público. Então, um governo não vai construir uma ponte, uma estrada, que são coisas caríssimas, e depois deixar aquilo se destruir sem tomar conta daquilo, não é? Que o prejuízo é muito grande, então é mais fácil você manter do que reconstruir aquilo. Então, há essa importância de fazer essa gestão, e se for de maneira otimizada é ainda melhor, porque redução de custos. Então, tem essa preocupação de fazer uma gestão otimizada, independente da infraestrutura, mas é muito fácil falar, e fazer isso é muito mais complicado, né? Porque são muitas variáveis incluídas nessa gestão. Então, por exemplo, quando a gente olha uma infraestrutura geral, essas são as funções de um sistema de gestão de ativos. Então, consideram muitas coisas. Você considera a análise custo-benefício, você tem que fazer um modelo de deterioração, como eu já tinha falado daqueles equipamentos anteriores, uma análise de custo, tem que fazer a otimização da gestão daquilo, e obviamente não tem dinheiro infinito, então tem que ser priorizado o que vai ser feito, o que não vai ser feito, quando vai ser feito. Então utilizam vários métodos para poder fazer esses estudos, para identificar quando é que vão ser feitas essas coisas, utilizam simulação, modelagem estatística, otimização, que eu já tinha dito antes. São várias ferramentas utilizadas para poder fazer essa gestão de maneira mais otimizada. Então, fazer essa gestão de ativos rodoviários, de gestão de ativos de qualquer infraestrutura é muito complicado, e não seria diferente com o rodoviário. Então, quando a gente traz aqui para a questão rodoviária, a gente tem vários indicadores de desempenho que talvez deveriam ser levados em consideração. Então, tem tanto as questões mais quantitativas quanto qualitativas. Questão de segurança, questão de meio ambiente, questão de equidade, do acesso àquela infraestrutura, aquela tecnologia.
Mas tem a questão dos custos também, tem as questões mais intrínsecas àquela infraestrutura. Então, por exemplo, em uma estrada, qual é a qualidade daquela estrada? Então, utilizar algum índice que meça a qualidade daquela estrada, como rugosidade, não sei, algum indicador que meça a condição daquela via. Então são vários indicadores que deveriam ser levados em consideração, e você juntar tudo isso e fazer uma gestão mais otimizada é bem complicado. Então, assim, além de tudo isso, dos desafios inerentes de qualquer gestão, ainda temos desafios no futuro. É, a malha viária está crescendo, o número de veículos está crescendo, a gente vai ter esses veículos do futuro que vão talvez complicar as coisas. Temos uma preocupação agora, ainda bem, né, e já passou da hora, de questões ambientais e socioeconômicas. Então, como é que você vai lidar com tudo isso? A gente tem novas tecnologias para fazer a medição das coisas, e eu vou falar por que isso é um desafio. Isso é bom, porque a gente consegue medir coisas novas de maneira muito mais rápida, mas isso também traduz em novos desafios. Então, tudo isso contabilizando com as mudanças climáticas, né? Então, são muitos desafios para fazer uma gestão de infraestrutura bem adequada. Então, como é que essa gestão de gestão de ativos, se traduz com esses veículos do futuro? Que é aí que vem a minha pesquisa, né? Olhando esse gráficozinho aqui do efeito cascata, quando a gente traz aqui a questão da automação veicular, a gente tem a automação veicular impacta em muitas coisas, e é um efeito que vai crescendo. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, se a gente vê, por exemplo, as coisas mais próximas à automação veicular, em que isso ela impacta, ela pode impactar tanto na questão do trânsito, questão de capacidade que aquela via tem de aguentar o volume de tráfego, a questão do congestionamento, mas também tem os custos de viagem, tem a questão do uso veicular, como é que as pessoas utilizam aquele veículo, e isso afeta também tanto o transporte público e os outros modos de transporte. Mas expandindo um pouco isso, a gente vem para a questão da infraestrutura. Então, a questão da infra viária é impactada, a infra de estacionamento também, porque se a gente fala de automação veicular, entra naquela questão de talvez as pessoas não vão comprar mais carros, talvez as pessoas vão utilizar como se fosse Uber, questão de compartilhamento de veículos. Então, então, talvez estacionamento na rua vai deixar de existir, porque aqueles veículos vão estar o tempo todo circulando, buscando, trazendo pessoas. E aí, a gente também, quando fala de veículo do futuro, vê a questão talvez de veículos elétricos, e aí como é que a gente vai fazer o carregamento otimizado desses veículos. No final do dia, quando ninguém mais utilizar aquele veículo talvez vai para um depósito, então a gente talvez vai trocar os estacionamentos na rua para estacionamentos verticalizados, com milhares de veículos lá dentro carregando tudo isso, fazendo atualização de software, enfim. É capaz de que toda a infra seja alterada, aquilo que eu já tinha falado da questão de compra de carro ou não, enfim, e no final das contas isso impacta na questão a questão ambiental, a questão de segurança, a questão de equidade social, até de questão de saúde pública. Então, assim, uma simples tarefa de automação veicular pode impactar tudo isso. Então, a princípio, a gente chegou em 4 grandes áreas em que a gestão de ativos rodoviários combinado com os veículos do futuro pode impactar. A gente dividiu em questão da infrafísica, da infradigital, questão de leis e questão de inovação. Eu acho que eu não coloquei mais sobre isso, mas enfim, basicamente é o seguinte. A questão da infrafísica foi aquilo que eu já falei ao longo dessa apresentação. Como é que a infra vai ser alterada? Então, já falei dos estacionamentos, por exemplo. Por exemplo, também temos a questão da própria largura da via. Então, se todos os veículos são conectados, há
uma, um trânsito mais fluido. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo, diga os veículos, então cada veículo sabe o que vai ter que fazer, e eles estão conversando entre si. Então, por exemplo, se um veículo tem que virar à direita, ele já vai avisar por detrás: olha, eu vou virar à direita, então talvez reduza um pouquinho a sua velocidade para não haver colisão nem nada. Um exemplo. Então, como esses veículos vão estar todos ali conectados, talvez não precise de tanto espaço como a gente precisa de hoje. Os humanos temos aquela margem de erro e tudo isso, e os humanos, a gente não sabe o que aquele outro veículo vai fazer, né? Então, talvez vai mudar bastante a questão do desenho das vias. Talvez, inclusive, vai aumentar, por exemplo, diminuindo a faixa de rodagem, pode ter mais espaço para pedestre, por exemplo, ou para ciclistas. Então, outros, outros atores, outros modos de transporte podem ser impactados com a questão da infra. E eu não estou dizendo só da questão do desenho geométrico, mas também questão a questão dos equipamentos, dos sensores, onde é que a gente vai colocar aquelas caixinhas, aqueles RSUs. Então a gente vai precisar de espaço para aquelas coisas. A questão de comunicação, seja 5G ou 6G no futuro, fibra ótica, então tem que ter espaço para tudo isso. Como é que isso vai ser implementado? Então são muitas variáveis que entram aqui nessa questão da infrafísica. E quando eu comecei a falar de 5G, 6G já entra aqui também, por isso que todas essas quatro bolinhas estão conectadas, porque tem uma sobreposição entre elas. Quando a gente fala de comunicação e navegação, entra a questão não só de 5G, 6G, internet, essas coisas. Entra também a própria tecnologia de comunicação de um veículo para outro, porque talvez não vai ser utilizado esse tipo de comunicação que a gente usa hoje em dia. Eles vão ter uma comunicação própria num canal diferente, uma coisa direta entre eles, não tem que passar por uma central nem nada. Que mais? A gente pode falar da questão dos mapas, que os veículos, como eles precisam de ter tudo em maior detalhe, eles precisam de um mapa mais detalhado, que hoje se chama de mapa HD, mapa em alta definição. Então, entra nessa questão dos mapas também. Esses mapas têm que ser produzidos, esses mapas são pesados. Aí entra na questão da atualização do software, da atualização dos dados, como é que vai ser feito isso é feito em tempo real ou não, são arquivos pesados. Então, a gente precisa de ter uma infra digital muito mais robusta para esses veículos. E a quantidade de informação que esses veículos produzem é gigantesca. Então, assim, também tem essa questão de como fazer a gestão desses dados. E aí entra nessa questão de legislação, porque essa questão da gestão dos dados, por exemplo, quem é o dono desses dados? A questão da privacidade desses dados, porque esses veículos têm bastante câmera, tudo isso. Então, é feito de uma maneira mais anônima, consegue retirar aquelas pessoas da filmagem, a questão da localização dos veículos, quem é que tem acesso a isso ou não. Então já entra aqui nessa seara de lei. E não só isso. Então, por exemplo, se há um acidente, imagina que eu pego um veículo da Google, desses que já está em teste em São Francisco, e há um acidente, quem é que é responsável por aquele acidente? Sou eu? É o Google? E seguro, quem é que vai pagar o seguro? Então, ainda há muita insegurança legislativa, então a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser feito isso. E isso vai também ter uma relação com a inovação, porque a inovação não é só a inovação das empresas, da questão dos sistemas, da tecnologia embarcada, mas a inovação também dos próprios governos. Então, em alguns estados americanos, em alguns países europeus, asiáticos, aqueles governos que têm uma tendência de serem mais inovadores, eles estão mais preocupados com isso do que outros países. Então, por exemplo, o Brasil não tem nada em relação a isso a nível governamental. Até onde eu sei, o governo brasileiro, em qualquer esfera, ninguém está preocupado com isso hoje.
Então, como é que isso vai ser implementado? Onde é que vai ser implementado? Os testes vão ser feitos onde? Em locais talvez mais inovadores, onde as pessoas têm mais interesse nisso. Então, São Francisco, Vale do Silício, as pessoas muito ligadas à tecnologia, parece que é um bom candidato para poder fazer esses testes. Mas, ao mesmo tempo, eles já estão reclamando, a população geral está reclamando, tipo, nós somos cobaias, com esse tanto de acidente, com esse tanto de problema. Então, enfim, mesmo que o governo esteja talvez forçando ou preparando o terreno para aquilo, é uma questão bem complicada de se lidar. Então, assim, quais são os desafios e oportunidades que a gente vê na gestão de ativos para esses veículos do futuro? Eu já tinha dito alguns deles, né? A questão da mudança climática, isso a gente está vendo no nosso dia a dia, o mundo está louco, culpa nossa, obviamente. Então, a questão de você manter a infraestrutura geral, não digo só a rodoviária, é bem complicada, principalmente em locais que tem, por exemplo, neve, congelamento. Então a infraestrutura tem que ser mais resiliente. Essa é a palavra que utiliza, é a questão da resiliência da infraestrutura. Então isso serve para qualquer tipo de infra. Então com essa mudança climática tá um desafio muito maior fazer a manutenção dessa infra. A questão dos impactos socioeconômicos e ambiental desses veículos. Então, imagina que no futuro todos os veículos serão assim compartilhados. Ninguém vai ter mais veículo, talvez seja até proibido. Um exemplo. Mas se isso ficar na mão da Google ou de 3, 4 empresas, eles podem fazer o que eles quiserem e os preços podem ser muito elevados para utilizar aquele tipo de transporte. E a gente sabe que que há um direito de ir e vir da população, não é? Então, tem essa questão socioeconômica e o impacto ambiental desses veículos e como é que vai ser o tipo de combustível deles, se vai ter mais ou menos veículos rodando. É uma questão bem interessante, ninguém sabe hoje em dia se esses veículos compartilhados vai fazer com que haja mais ou menos trânsito, tem pesquisa dos dois lados. Vai impactar no desenvolvimento da cidade, como eu disse antes, talvez o desenho da cidade vai ser radicalmente alterado, então vai impactar nisso também. E a questão dos dados, do Big Data, que é uma quantidade gigantesca de dados a serem processados. Então a gente também precisa de fornecer infraestrutura para toda essa gestão digital. Como é que a gente vai manter e processar tudo isso em basicamente tempo real. E eu trouxe essa questãozinha aqui, eu vou falar rapidinho até porque meu tempo está acabando, mas talvez o pessoal da produção seja bem interessante, que é um índice de quão preparado está uma cidade. Tem algumas pesquisas de algumas empresas de consultoria nisso, na parte acadêmica tem pouca coisa, mas é basicamente o seguinte: eu quero criar um índice de mostrar o quão preparado está uma cidade e o que pode ser feito, porque com o índice a gente tem um número, a gente consegue tanto ter um ranking como saber mais ou menos o que tem que ser feito, né? Então, assim, depende da pesquisa, cada um usa um parâmetro diferente, mas no geral a gente tem mais ou menos as coisas se convergendo. E, assim, a princípio, os países asiáticos, os Estados Unidos e o norte da Europa são os países mais avançados nessa questão, estão mais preparados para esses veículos do futuro. Então, eu disse que os parâmetros, cada pesquisa utiliza seu parâmetro, mas a gente consegue dividir os parâmetros em parâmetros físicos, digitais, e temos algumas questões mais genéricas. Que isso está basicamente tá relacionado com aquele gráfico que eu mostrei antes. Então, assim, questão da legislação, questão dos acessos às vias, a questão da visibilidade da sinalização, a questão de posicionamento, então o quanto que um GPS está preciso, se a gente tem árvore, prédios, impacta na precisão da localização, então isso pode talvez diminuir a segurança da condução daquele veículo, a questão do acesso à internet, 5G, 6G, 4G, enfim. O quanto que o cliente, a população está disposta a gastar por aquilo, talvez gastar mais para ter um veículo daquela com a nova tecnologia, enfim, são vários parâmetros e assim, de modo geral, a gente tem que as condições ideais para um veículo automatizado ter
uma vista limpa, então as câmeras conseguem ver melhor o que está acontecendo. Questão de sinal de GPS excelente, a questão de 5G, 4G também, o sinal é excelente. Então, um ambiente mais controlado, então talvez uma rodovia é muito melhor do que uma via residencial no meio urbano. Numa rodovia as coisas são mais simples, a sinalização está perfeita. E as condições ruins é basicamente o contrário. Então, sinal ruim de celular, de GPS, visibilidade horrível, tá com chuva, tá com neve, tudo isso atrapalha a condução veicular. Então, eles fizeram várias pesquisas com índices diferentes, mas basicamente discutir com todos os envolvidos, os gestores, o pessoal que trabalha nas empresas, para ver o que é mais importante, o que é menos importante. Então, por exemplo, assim, quando a gente, um exemplo de uma pesquisa dessas daí, então, quão importante é a qualidade da via? Então, eles colocam uma nota aqui, então, com uma nota aqui, eles dizem uma outra nota, e aí, com base nessas notas aqui, é questão de visibilidade também, o que é importante. Então, aqui, uma visibilidade maior, obviamente, tem uma condução mais segura. Então, em uma dessas pesquisas, eles chegaram nesse peso aqui de cada um desses índices, desses parâmetros. O professor Bruno não gosta da palavra peso, porque eu acho que tem um outro termo mais técnico e correto, mas assim, para facilitar aqui a conversa, fatores de escala, professor Bruno, muito bem. Então, temos aqui os fatores de escala de cada um desses parâmetros, e isso foi um exemplo de uma dessas pesquisas. Então, nessa pesquisa aqui diz que a visibilidade é muito mais importante do que ter uma película de água na superfície da via. Então, ou da visibilidade da sinalização. Eu achei interessante que eles não colocaram tanta importância nisso, porque talvez no futuro tudo isso vai ser digital, então talvez nem precise de ter sinalização na rua, tudo isso já vai vir embarcado nos mapas digitais, então chegar nesses fatores de escala. Então, quando a gente plota isso no mapa, a gente consegue ver que essa região aqui mais ao sul da cidade, de uma cidade inglesa, está muito mais preparada do que aqui em cima, no norte, aqui, no nordeste da cidade. Então, para um gestor, tendo uma imagem dessa, fica muito mais fácil fazer gestão, porque eu sei que nessa região aqui eu preciso de concentrar meus esforços, e eu sei que aqui está pior do que aqui, que está pior do que aqui. Então, eu consigo fazer uma priorização consigo priorizar os meus esforços e fazer a manutenção, a implementação, e com base naqueles valores também. Isso daqui está ruim porque a nota geral está ruim, mas isso aqui talvez está ruim por conta de um parâmetro ou outro que ali está pior. Então, eu consigo fazer essa gestão de maneira mais otimizada. Então, assim, é uma ferramenta bem interessante, só que isso está sujeito à quantidade de dados, e é muito subjetivo. Fizeram pesquisas com base nos experts de várias áreas, mas ainda assim é subjetivo. Mas pode sim auxiliar a tomada de decisão. E só questão de melhorar a metodologia, para a gente ter de a gente conseguir fazer esse índice, essa nota de maneira melhor, mas é uma ferramenta bem interessante. Então, assim, conclusões gerais, foi identificado que tem poucos estudos nessa área específica, como eu tinha dito lá no começo, mas o foco está na segurança, isso é muito bom. Há uma necessidade, se nota uma necessidade maior na gestão dos ativos por conta de tudo isso. Esses veículos do futuro precisam de ter essa questão mais perfeita, que tudo esteja funcionando bem, porque nós humanos conseguimos lidar com esses problemas de maneira melhor, não é? Então, se eu estou dirigindo e eu vejo que eu não consigo entender mais ou menos uma placa, eu consigo tomar uma decisão com base naquilo. Então, ok, não tem uma placa, então eu vou reduzir a velocidade. Na legislação, eu consigo saber quem é que tem a preferência no cruzamento. E os veículos automatizados talvez não tenham esse feeling, essa flexibilidade, não é?
A gente conseguiu ver os possíveis impactos de uma maneira geral, os possíveis impactos desses veículos na infraestrutura. Então a infraestrutura vai ser alterada, não sabemos ainda exatamente como e nem quando. Esse é o principal problema que eu percebi assim conversando com outras pessoas. A questão do depois meio que está resolvido, tranquilo. O problema é o durante, a transição. Então a transição vai ser bem complicada e isso vai levar 20, 30, 40, 50 anos talvez, para fazer essa transição completa dos veículos tradicionais para os veículos conectados e automatizados. E quem tiver mais interesse nesse assunto, pode. Eu escrevi um artigo já para minha tese, tá aqui o endereço, então é um artigo aberto, então qualquer um pode ler. Então é só buscar pelo nome, esse título aqui, ou buscar pelo link. Eu acho que talvez o professor Bruno pode compartilhar a apresentação com vocês. E aí vocês podem ver mais ou menos com detalhe os desafios e as oportunidades da gestão de ativos rodoviários considerando esses veículos do futuro, tá bom? Então, me coloco à disposição para quem quiser conversar tanto agora, fazer pergunta, ou depois, podem me mandar um e-mail, fiquem à vontade. E eu acho que é isso, professor. Muito obrigado pela oportunidade.